Ora, então nós vamos iniciar a nossa celebração e, como habitualmente acontece, com um cântico de entrada. Então iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então sejam bem-vindos, muito bom dia para todos vós que estáis aqui neste nosso adro da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, aqui em Águeda, na Diocese de Aveiro. Também uma saudação àqueles que, como habitualmente, nos acompanham, a alguns milhares de quilómetros de distância, como é o caso já do nosso conhecido, que é já um paroquiano virtual, Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, onde são, neste momento, 5 horas da manhã, ou da madrugada, e em que, de facto, se levantou precisamente para estar na nossa companhia, assim como também para a Maria Ramos, que está na Califórnia. As horas lá não sei ainda que horas são, ela me dirá, deve ser à volta de 2h30, coisa assim, 2 horas, penso eu. Depois a Hilda, que está no Canadá, e portanto a Clélia, que é de Casal de Álvaro e que está na França, e depois alguns que estão cá, outros que é desde o Zé Carlos, que filmava. Hoje temos a Isilda, que está a filmar, e que ele não está cá hoje nem na próxima porque está de férias. Também, olha, está aqui também o meu cunhado, lá em Ilhavo, e também a Marisa Reis, que de facto está de férias aqui. Já está em viagem? Então muito bem. Então pronto, boa viagem para a Marisa e para o Mário, e para nós que estamos aqui vamos criar condições para que esta celebração seja celebrada dignamente. Hoje também, dado que estamos numa época em que de semiférias, em que realmente não há Eucaristia à semana, por isso vou lembrar nesta nossa Eucaristia algumas pessoas que faleceram há relativamente pouco tempo, e até mesmo no 7º dia. É o caso da Cidália Pinho, que vamos tê-la presente. Vamos também ter presente alguém que era de Casal de Álvaro, a Graça Fernandes. Ela tinha um nome muito comprido, mas as pessoas sabem de que é que eu estou a falar. O José Estima Morgado, de Oronha, e estas intenções lembradas, portanto, pela Irmandade do Senhor, pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, assim como também o Juvenal Oliveira Martins, que também vai ser lembrado e também lembrado pela mesma Irmandade, e mais uma outra irmã, que é de Casal de Álvaro, a Carmélia Estima, e filho João Manuel, que também vai ser lembrado. Além das nossas intenções
Ouçam, basta que cada um de nós, ao participar na Eucaristia, lembre os nossos, já estamos de facto também a pedir ao Senhor por eles. E por isso, para que eles e nós e todos possamos usufruir com esta nossa Eucaristia, vamos procurar celebrá-la da melhor maneira possível, o que implica desde já e da nossa parte que, além de ouvir os passarinhos, como está aqui a dizer o Marcelo, que está no Brasil, que ouçamos aquilo que nós muitas vezes não queremos ouvir. E não é que não consigamos ouvir, é quando a gente fala alto, mas faz de conta que é só para os outros. E então, cada um de nós é convidado a fazer como é que eu ia dizer, este feedback, este recuar, este dar conta do que está para trás e que nos acompanha para a frente. E aquilo que não esteve bem. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que reis por mim a Deus nosso Senhor. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, acomodem-se. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai, a vossa alma viverá.
Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a David. Palavra do Senhor. Vós abris, Senhor, a vossa mão e saciais a nossa fome. Vós abris, Senhor, a vossa mão e saciais a nossa fome. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Todos têm os olhos postos em vós, e a seu tempo lhes dais o alimento. Abris as vossas mãos, e todos saciais generosamente. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Abris-se, Senhor, a vossa mão e saciais a nossa fome. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em tudo isto somos vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: não precisam de se ir embora. Dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Ora, acomodem-se. Então, mais uma vez, para todos vós e também, sobretudo, para aqueles que estão também mais longe e que também querem estar perto através da tecnologia e por isso se encontram a sintonizar connosco esta nossa celebração que aqui acontece em Espinhel, em Águeda, na Diocese de Aveiro. Sejam bem-vindos, sei que alguns estão de férias e que nos estão a ver, sei que outros vão a caminho já dos seus países hospedeiros e que também nos acompanham, e também sei que há aqui gente mais de perto, e quando digo mais de perto, Blasaimas, Albrim, mais o quê? Albergaria Velha, e claro, outros mais longe, como que estão neste momento 1h20 da manhã na Califórnia, e também 5h20 em São Paulo, tudo isto gente, para não falar da Clélia, que é mais ou menos a hora que está em França, a hora mais ou menos nossa, mais uma, menos uma. Sejam todos bem-vindos. Ouçam, eu gostava hoje aqui de vos chamar a atenção, como acontece neste momento para a homilia, a explicação da palavra de Deus, perceber o que é que ela quer dizer para nós. Por isso é que é homilia. Homilia não é só explicação, mas é também atualização. Ou seja, explicação porquê. Esta leitura não foi escrita para nós. Foi escrita, quem escreve estes textos é o povo de Deus daquela altura. E, portanto,
ele escreve com uma linguagem que às vezes até é um bocadinho forte para nós. Por exemplo, as mulheres que estão aqui não devem ter gostado da conversa de dizer que se contaram e que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isto é, hoje, que nós achamos que está mal. Antigamente, isto era pacífico. Era assim que as pessoas pensavam. A mulher não tinha a mesma dignidade do homem, nem a mulher, nem as crianças. Ouçam, as crianças naquela altura estavam equiparadas aos escravos. Por isso é que Jesus aqui, a primeira coisa que ele faz, são coisas que é preciso explicar, e por isso é que vem a segunda parte. Uma parte é dizer o que é, e outra parte é dizer, e se fosse hoje? Como é que era? E é esta dupla dimensão que faz com que aconteça a homilia. Explicação por um lado e atualização. Se Jesus estivesse hoje, o que é que ele diria? Diria a mesma coisa. O que é que ele diria hoje? E é isto que eu estou a tentar fazer. Explicar um pouquinho estas duas dimensões. E então estava eu a dizer que uma das coisas que Jesus fez para mostrar a dignidade que ele dava às pessoas, o que é que ele fez? Sentai-vos. Sentar porquê? Porque naquela altura os escravos não se sentam. Os escravos não se sentavam e as crianças estavam equiparadas aos escravos. Hoje não. Hoje as crianças têm a dignidade reconhecida como seres frágeis que são e precisam de toda a atenção e, portanto, hoje, ai quem lhe toque. Hoje é tudo princesas e príncipes. Com tudo o que isso significa. Naquela altura, não. Naquela altura, eram como os escravos. As crianças. E, portanto, é preciso perceber o contexto, porque senão, se a gente não fizer isto, o que acontece é aquilo que a gente vê na televisão. Para aí gente a pôr as estátuas abaixo. Porque dizem que ele, naquela altura, fez aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, coisa que hoje já não se admite. Mas não podemos fazer assim, porque senão, daqui por uns anos, vão fazer o mesmo em relação a nós. Isto é anacronia, ou seja, é julgar o tempo de ontem com os olhos de hoje. E não pode. Não pode. Nós temos que julgar ontem com os olhos de ontem, com a mentalidade de ontem, com a forma que as pessoas tinham de viver ontem. E temos que julgar hoje, com os olhos de hoje, para as pessoas de hoje. E amanhã, com os olhos do amanhã, para as pessoas do amanhã. Sem perder a referência à forma como as pessoas viviam. Ouçam, isto é muito importante, sabem? Porque depois aparecem para aí uns iluminados, eles é que sabem, eles é que descobriram a pólvora. Eles é que sabem, então, olha, este era um colonizador, bota abaixo. Ora, este era não sei o quê. Era assim que as pessoas pensavam. E, portanto, é neste contexto que hoje, estas leituras são muito bonitas, as leituras que nós tivemos ocasião de escutar na Palavra de Deus. Todos vós, eu quase que me atrevo a dizer que as leituras estão todas concatenadas, estão todas interligadas. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E depois, na verdade, diz o São Paulo aos Romanos, eu reconheço, isto de uma forma muito resumida, que ninguém poderá separar-nos do amor de Deus. E porquê? Porque o amor de Deus, isto foi na segunda leitura, porque o amor de Deus, como diz o Isaías na primeira leitura, é um Deus de amor que quer que todos sejam saciados das suas fomes, não só da fome da barriga, mas a fome das nossas aspirações. Vinde todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Era assim que lia a Manuela. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinho e pão. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta. Ouçam, isto é tão atual. É tão atual. Andamos para aí feitos uns tolos e tal, e não sei o quê, fazer isto e aquilo e não sei mais quantos. E depois acabamos por ficar sem saúde e acabamos por ter coisas que o dinheiro não compra. Que o dinheiro não compra. Vinde, prestai-me atenção. E depois, no Evangelho, acontece-nos o relato, ouçam, tomem atenção, este relato que nós, pois Jesus multiplicou o pão e tal, e fez um milagre e tal, isto é o que menos interessa,
Isto é o que menos interessa. Quem escreveu esta leitura foi São Mateus. São Mateus está a escrever para cristãos que tinham vindo do judaísmo. E São Mateus, com esta história que nos conta, com certeza com um fundo real, isso para mim é o que menos importa, mas mesmo assim, ao narrar este milagre, ele quer dizer que é muito mais do que milagre, como quer dizer assim, olhem que os problemas das pessoas não se resolvem com milagres. Tenho fome, Senhor, agora aparece, olha, faça aqui assim um milagre e tal. E tu, então quantos é que precisa? São 5 pães, não é? E mais 2 peixes. Para aí então que vou fazer aqui uma oração e tal. Senhor, que venha para aqui pão com fartura. Ouçam, não é assim. Dai-lhe vós de comer. Isto é que é um milagre. Partilhai um pouco daquilo que tendes. Um pouco ou muito. E é isto é que é o milagre. Quando, ao fim e ao cabo, estas coisas acontecem. Mas reparem, isto também não se pode fazer à balda. Porque senão, e nós estamos fartos às vezes de saber estas coisas, de pessoas que a gente até fica com pena, mas isto aqui não é pena, atenção, mas até ficamos com pena e tudo mais e não sei o quê, e depois a gente vai a ver e a pessoa não precisa nada daquilo que dizia precisar, e muitas vezes aquilo que de facto a pessoa pensa que tem fome e não tem, e depois mete fora aquilo que se dá, não é nada disso. Aquilo que está aqui em causa é muito mais do que isto. Reparem que não é por mero acaso que quando Jesus diz, então, mas está aí um rapazito e tal, alguém que diz a Jesus, está aí um rapazito que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Para tanta gente, são 5.000 homens. E o que é que Jesus diz? Olha, trazemos cá, mas é para dizer que não é, o que está aqui em causa não é o milagre. E realmente Jesus, com pouca coisa, conseguiu para ali, quantos cestos é que eram? 12. A Palestina tinha quantas tribos? 12. A Palestina, o país de Jesus. Quer dizer que Jesus dá pão àquela gente, sobra pão para o país inteiro e para Nova Israel, que somos nós. Então o que é preciso? Que cada um dê o que pode. Há uns que é peixe, há outros que é dinheiro, há outros que é cultura, há outros que é ensinar a preencher a declaração de IRS, há outros que... etc. Isto é a forma de pôr em comum o nosso peixe. É a forma de pôr em comum as nossas coisas em favor dos outros. E por isso é que Jesus fez o milagre. Faltava aqui a minha amiga Mosca. E fez o milagre porquê? Porque houve a possibilidade de cada um pôr à disposição um pouco do que tinha. E por isso é que aconteceu o milagre. E por isso é que sobraram 12 cestos. Porquê? Porque cada um deu tudo o que podia dar. 5 e 2 dá 7. 5 pães e 2 peixes. Ai, Pedro. Ó mestre, quantas vezes devo perdoar? Até 70 vezes 7. Não. Deves perdoar sempre. Não é 144, ou lá quanto é que é. Não é isso. Tens que perdoar sempre. O 7 é muito mais do que esta situação. E, portanto, quando aqui Jesus Cristo faz este milagre, reparem, ele pede que cada um dê o que pode dar, porque sem isso não há milagre. Reparem, sem o pouco, eu digo muitas vezes isto, e vós já ouviste, e peço desculpa estar a me repetir, isto é como aos piqueniques, sabem? Uma pessoa leva uns rissóis, outro leva uns termossos, outro leva uns amendoins, outro leva uma cerveja, outro leva uns chumos, outro leva não sei de quê, não sei mais, cada não sei o quê. Cada um leva uma coisinha que é pouquinha, mete tudo isto em cima da mesa e depois uma pessoa fica à rasca e já nem sabe o que é que há a fazer ao que sobra. É ou não é? Então, porquê? Porque cada um dá pouco, é certo, mas dá o que tem. E quando nós somos capazes de dar o que temos, mesmo que seja pouco, acontece 70 vezes 7. Sempre. Acontece abundância. E sobra. E reparem, isto é forma de dar e saber o que é que vamos dar. E é dinheiro, e é coisas, e é alimento, e é roupa, e é instrução, e essas coisas todas. Cada um dá o que pode. Nós aqui somos os rapazitos. Está aí um rapazito que tem 5 pães e 2 peixes.
Nós hoje aqui somos os rapazitos e as rapazitas, passa a expressão. E todos nós somos convidados precisamente a colaborar no sentido de criar as condições para que este Jesus Cristo possa fazer um milagre. Mas como é que ele o faz? Ou como é que... Olha, a primeira coisa, reparem, se fôssemos nós, pois é, está aqui um pessoalzito e tal, está aqui um pessoal que precisa, está com fome e tudo mais. Olha, sentem-se. É a primeira coisa. Porque esta coisa, força, esta coisa de facto de estar a dizer que, até fiquei desorientado. Ora bem, já peguei na ideia. A primeira coisa é porque isto, reparem, o ajudar. Então precisa, então vamos lá, e o que é que mais precisa? Não é assim. Olha, para já vamos cá com ordem. Vamos pôr isto com ordem. É que ajudar os outros implica, não é só a boa vontade. A gente às vezes quer ajudar, mas não sabe. E então vou ajudar como? E a quem? E de que maneira? E isto vai chegar ao destino. Reparem, é preciso saber ajudar. Olha, para já, sentem-se. Sentem-se. Dignidade. A pessoa que não se sentava naquela altura, senta-se. Jesus dá, mas dá com dignidade. Sentem-se. Depois o que é que ele faz? Olha, distribuam-se por secções, depois dá o pão aos discípulos e os discípulos é que dão a eles. Isto não é fazer filas. Quer dizer, calma aí. Vamos buscar fazer as coisas como deve ser. Para que não haja nenhum, porque vocês sabem, tão bem quanto eu, que às vezes aparecem depois uns caramelos que se aproveitam da situação. Não, sentem-se. Agora vamos distribuir como deve ser. O Pedro vai servir acolá, o António ali, a Joana acolá, a Virgulina mais ali e o Anastácio acolá. Vamos distribuir como deve ser. Agora, outra coisa. Uma equipa vai agora com os cestos buscar as sobras. Ouçam, estas coisas não é assim à Lagardère, como diz o outro. É preciso... Desculpa, deixem-me descansar, que estou a falar tão alto. Eu estou a falar tão alto e com tanto entusiasmo que agora fica até sem respiração. E, portanto, isto tem muito que se lhe diga. Quando Jesus diz, dai-lhes vós de comer, isto não é apenas um milagrezinho, estás a ver e tal, pronto, aparece de repente tanto pão e tal. Não, aparece muito pão, porque cada um dá e é capaz de se dar a si próprio também pelos outros. Não é só o dinheiro ou coisas materiais, dá-se a si próprio. Dai-lhe vós de comer. Ao saírem hoje daqui, venham bom com essa inquietação. Jesus não resolve o problema sozinho. Ele podia, é omnipotente, mas não quer poder. Ele quer precisar. Ele, sem precisar, ele quer precisar da nossa ajuda, da nossa colaboração. Do pouco, sim, é pouco, mas é aquilo que se pode dar. É aquilo que nós somos convidados a dar e a darmos-nos. Pronto, estás a ver que isto é uma palavra de Deus interessante, muito bonita, que nós tivemos aqui a ocasião de dar conta e que hoje nos vai inquietar, precisamente para que saibamos olhar os outros à nossa volta, não com pena. E ouçam, e já ontem dizia em Oz da Ribeira, às vezes impressiona-me aquelas coisas que a gente vai vendo na televisão, de pessoas que se metem pelo Mediterrâneo e depois chegam cá e depois voltam para trás. E quando se entrevistava, então, mas afinal de contas, o que é que você deseja? Eu desejo ser feliz. Eu desejo ter um trabalho. Eu desejo ter uma casa. Isto é pedir muito. Entende? E portanto, hoje Jesus Cristo diz-nos isto. Dai-lhe vós de comer. Que o Senhor Jesus nos ajude a tomar consciência daquilo que Ele é. Um Deus de amor que quer saciar toda a gente e que quer fazer milagre, mas que para o fazer precisa da nossa cooperação e colaboração, dando e dando-nos para que a Eucaristia, que é o pão por excelência, nos ajude a tomar consciência do pão, entre aspas ou sem aspas, que nós somos convidados a dar a todos aqueles que estão à nossa volta e que mais necessitam.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não termo. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Antes de seguirmos para a oração dos fiéis, deixar que eu leia aqui 3 coisitas. Uma do Marcelo, que diz assim: a mensagem do profeta é clara. Para Deus, o que mais importa, isto estava a falar da primeira leitura, o que mais importa é a dignidade das pessoas e não o dinheiro ou o consumo. O que é que damos valor na nossa vida? Pergunta ele. No Evangelho, Jesus ensina uma matemática diferente daquela que aprendemos na escola. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Somos bons alunos de Jesus? Pergunta ele. E depois, mais alguém que está em Albergaria, a Albergaria à Velha, diz assim: por isso é que eu digo que o trabalho em equipa não custa nada. Não custa nada. Obviamente que não custa nada por causa destes resultados, mas que também implica predisposição para isso da nossa parte. Vamos agora apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos. Aquilo que mais nos preocupa, aquilo que, de facto, os incêndios, os bombeiros, o Covid, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, os incêndios. Ouçam, vamos pedir ao Senhor por toda esta gente que está envolvida nestas coisas tão heterogéneas, tão distintas, mas tão importantes para nós, correndo riscos de vida, falando já naquele desastre daquele comboio aqui que fez aquelas mortes e aqueles feridos. Vamos ter presente ao Senhor todas as pessoas envolvidas e todas as pessoas que sofrem e todas as pessoas que ajudam. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renovem e anunciem Jesus Cristo como fonte de luz e santidade, oremos, irmãos. E vamos repetir como é que é mesmo? Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que parece, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres que não são respeitados na sua fé, consciência e liberdade, para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos cristãos que se uniram em matrimónio, para que manifestem no seu modo de viver o mistério do amor de Cristo pela Igreja, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos membros da nossa Assembleia, para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus nos levam a amá-lo com todo o nosso coração, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui, nesta nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, aqui em Águeda, na Diocese de Aveiro, no centro de Portugal, vos apresentamos. E concede-nos a fome
para poder dar pão, com aspas ou sem aspas, a todos aqueles que mais necessitam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos estar. Recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do nosso trabalho e da nossa fome, e que hoje vos apresentamos para vós e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Isto é para o Marcelo em São Paulo ver os passarinhos que nós aqui também temos. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna à vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, Senhor, e a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando, numa só voz. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons,
derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, em ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui reunida neste adro desta nossa igreja da Paróquia de Espinhel, de toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro também, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus. Tornai-a perfeita na caridade. E recordai-vos também daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo e que hoje são lembrados aqui nesta nossa celebração de forma mais particular. A Cidália Pinho, no 7º dia, também lembrada pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, alguns destes irmãos: a Graça Fernandes, de Casal de Álvaro, o José Estima Morgado, de Oronha, o Juvenal Oliveira Martins, daqui, de Espinhel, e também a Carmélia Estima, de Casal de Álvaro, e filho, João Manuel. E peço desculpa se me enganei em alguns pormenores. Acolhei-os a todos, e a nós quando chegar a nossa vez, na vossa glória. E tendo misericórdia também de cada um de nós que aqui está, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção, padroeira desta nossa paróquia, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança rezemos assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal. Dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, ao nosso egoísmo. Não olheis aos peixes que nós ficamos com eles e que não partilhamos.
Olhai sim para a fé da vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Acomodem-se um bocadinho, por favor. Nós agora, como sabem, durante o mês de agosto, vamos ter Eucaristia apenas nas igrejas, na igreja matriz de cada paróquia. Ao sábado, a missa antecipada será celebrada apenas no adro da igreja de Diós da Ribeira, às 20 horas, tal como ontem aconteceu. Hoje, tal como aconteceu hoje, será também no domingo e nos domingos às 9 da manhã, aqui em Espinhel, e às 11 horas no adro também da igreja, ou no auditório em Trabaçu, será assim. E dizer-vos também que há também alguns colegas meus que estiveram, de facto, também aqui na nossa companhia, a dar uma espreitadela, e um deles foi o Padre Jorge, que é de Recardães, e que agora está também como militar, como assistente na tropa, e portanto, ele deu uma olhadela também aqui, estava aqui, assim como também um colega meu, o Padre Zé Carlos, que é de Braga e que também está aqui. O Marcelo, que nos está a ver em São Paulo, no Brasil, ele diz assim: Jesus faz a descoberta do que importa ao coração e mostra que toda a oferta, ao dividir, faz multiplicação. Se cada um fizer a sua parte, na paróquia em que esteja, a doação torna-se uma arte. Há até na limpeza da igreja. Jesus fez com tantos jeitinhos que sobrou um grande farnel. Ele lá tinha 12 cestinhos e vocês têm um em Espinhel. Não sei se estão a perceber a piada. Não, ouçam, agora sem ser piada. E agradeço até a oportunidade nesta deixa que o Marcelo aqui me deixou. Deixou, estou inspiradíssimo hoje. Que é assim, sabem, e cada um de vós sabe na vossa casa, e a gente sabe, e hoje preparem-se para o pior. Estas coisas não estão nada fáceis, e eu não estou a falar do pior em termos só de pandemia, estou a falar de economia, destas coisas todas, é muito complicado. E todos vós sabeis, começais já a adivinhar que tão cedo não voltamos ao nosso normal, àquele normal que a gente tem na cabeça, e que as coisas não vão ficar nada fáceis. Ouçam, na igreja há muitos de vós, e não é por mal, acredito plenamente, sinceramente acredito, que saem depois no fim, porque agora o ofertório é feito no fim, no cestinho, no tal cestinho que falava aqui o Marcelo, e que está junto que está em cima daquele cruzeiro. Mas ouçam, a maior parte das pessoas vai embora porque se esquece. Por outro lado, a gente não pode fazer na igreja, olha, por exemplo, graças a Deus que hoje é um dia em que as coisas estão muito compostas, e até o tempo ajudou, mas como digo, se fôssemos para a igreja não podíamos. A igreja, mesmo que fôssemos lá para o coro e para trás do altar, na zona do altar-mor, mesmo assim não tínhamos condições de segurança. E, portanto, aquilo que eu vos peço, até porque realmente as despesas continuam, todos vós pagais, como de facto aqui a fabriqueira paga a luz, todos nós, aqui também se paga a segurança social, essas coisas todas, como numa casa. E, portanto,
nestas alturas em que há tão pouco ofertório, tão poucas ofertas, até porque de facto alguns também não vêm, outros vão a outro sítio, outros estão de férias, outros têm medo, outros têm estas coisas todas. Ouçam, se nos puderem ajudar, eu quase que me atrevo a dizer isto de outra maneira, se vos puderdes ajudar a vocês próprios, porque ao fim e ao cabo hoje estou aqui, amanhã não estou, e portanto isto é mais vosso do que meu, e de facto a Igreja é mais vossa do que minha, neste momento estou como principal responsável, mas vós estáis aqui. E portanto agradeço que à saída façam aquilo que o Marcelo pediu, e que eu também peço. O que é que vocês estão para aí a reunhar? Isto, quem não me conhece, assim, o padre está... Bem, ó pessoal, vamos indo então. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para vós que estáis aqui na igreja, ou no adro da igreja de Espinhel, e para aqueles que estão na França, na Suíça, no Canadá, na Califórnia, e and so on, e por aí fora. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Sozinho, obrigado. Deixa estar, mexes aí. Senhora cameraman, câmara uma. Não sei se... Não, isto agora desligar é aqui. Ai, desculpe.